sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Senhor, te agradecemos por esta vida que você nos deu, pela mudança que está acontecendo cada dia em nossas vidas, por você estar sempre olhando por nós, por você estar sempre mostrando os teus caminhos para nós. Obrigado pelas tuas correções em nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por você ouvir os nossos clamores, por você atender as nossas orações, por você estar presente aqui nesse momento. Aleluia, por isso junto nós vamos dizer: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E todos nós dizemos: glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, Deus seja louvado. Boa tarde a todos, aleluia. Louvo ao Senhor pela sua vida, pela sua presença aqui, porque você veio, porque você ouviu Deus no seu coração. Senão você teria seguido outra coisa, porque compromissos e convites não faltam, né? Mas quando nós aceitamos ir até a casa do Senhor, ir até ao Senhor, buscar a palavra e tudo mais, isso é Deus, né? É lógico, porque senão nós não conseguiríamos. Eu louvo particularmente o Senhor por Ele ter me dado um ofício para eu servir no reino. Eu acho que isso é uma glória, porque Ele pegar um pó, né, de trevas e levantar na imagem dEle, para servi-lo, para falar dEle, para ter a unção dEle. Meu Deus, isso é toda uma glória. Isso é o máximo. Eu não canso de agradecer ao Senhor por Ele ter me convocado. Agora, vem cá, Ele convocou você também, mas você está fazendo o quê? É só você se aprumar, porque Ele já te convocou. Agora, cuidado, cuidado com aqueles pensamentos, não é, que é do inimigo, que vai colocando por causa da nossa parte carnal, que é a alma. A Bíblia chama a alma de carne, tá certo? E às vezes chama a alma de coração. Então a gente precisa entender o que Deus está falando, a revelação que Ele nos dá sobre quando é o Espírito, o nosso Espírito nascido de novo, e quando Ele está falando da alma, que Ele também fala de coração. Por que Ele faz isso? Porque a alma, ela é tão junta ao Espírito, sabe, que é igual unha e carne. Então só a palavra de Deus pode separar a alma da carne. Deus já disse lá em Hebreus, né? Vocês sabem. Então, só a palavra de Deus consegue separar a alma da carne. Veja como que o espírito da carne, como que a nossa alma é tão junta ao espírito, que ela tem que estar moldada pela palavra de Deus. Porque o nosso espírito Deus já fez. Ele já fez. Nós nascemos de novo. Começamos a amar Jesus na hora que nós nascemos de novo. Diga lá. Meu Deus, você lá estava amando Jesus antes de ser tocado por Ele? Não. Você já tinha ouvido falar de Jesus, já podia ter feito aí umas rezas, umas coisas, como que você queira chamar, sei lá. Mas você não tinha nascido de novo ainda. Então, você não amava Jesus. Na hora que você foi tocado pela unção do Espírito Santo, porque Ele que convence Jesus, Ele que falou no nosso coração de Jesus. Naquela hora, porque alguém pregou, alguém falou de Jesus. Meu Deus, você passou a amar Jesus. Naquela hora. Por isso que a palavra de Deus fala aqui na carta de Pedro, né, que nós amamos aquele que nós nunca vimos, nem precisamos ver, porque a natureza dele foi colocada no nosso coração. Então agora foi no Espírito.
Coração e espírito. Agora, nós precisamos trabalhar muito com a nossa alma. É isso que eu não posso parar de falar aqui. Gente, porque esse é um trabalho muito árduo e constante, até o fim. Até a gente ir para a casa do Pai. É muito serviço para nós buscarmos Deus e o Espírito Santo operar em nós com a palavra. Porque se é a palavra de Deus que vai mostrar o que é espírito e o que é carne, isso quer dizer que nós precisamos demasiadamente da Bíblia. Mas, gente, não é uma conversa fiada, né? Fala disso, fala daquilo, o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu guarda, o Senhor me lavou com seu sangue. Não é uma coisa que fica falando sem mudança de vida. Quando a palavra de Deus é revelada no seu coração, você muda. Porque você tem entendimento. Uma vez que você entende a palavra de Deus, como eu disse a semana passada, o poder de Deus está lá, a fé está lá. É isso que o Espírito Santo faz. Então, se nós não cuidarmos da nossa alma, a gente fica aqui nesse mundo enterrado aqui. Temos toda a natureza de Deus, falamos de Jesus, do Espírito Santo, etc., mas acabamos andando num legalismo religioso. Queremos provar para Deus que nós somos bons, que nós podemos, e que nós fazemos, e que eu já fiz tanto, e estou fazendo demais. E você não me ouve, Deus. Porque isso acontece, queridos. Vocês sabem que isso é assim. Por isso que eu estou aqui para ensinar, e é o que o Espírito Santo vem me ensinando por anos, e cada dia mais e mais, mas cada dia isso fica mais claro para mim. Essa diferença de alma sem estar regenerada. É horrível, porque você não consegue crer no que Jesus já fez, nem ver o que Deus vê. Pensa nisso. É muito triste. Então, quando eu já fiz tudo, né? Já paguei, já comprei, já fiz demais, já supliquei, já lutei com Deus com o meu braço, porque a gente quer fazer uma luta livre aqui, uma luta de braço com Deus. Vamos lá, porque eu vou dobrar você, Deus. Olha o que eu estou fazendo, afinal eu sou ótima. Levanto cedo, faço tanta coisa, ganho almas, vou atrás e faço tudo e tal. E olha eu, o que você acha, Deus? Fala lá, gente. Não é só eu que sei disso. Não, eu andava no caminho errado quando eu estava fazendo isso. Completamente errada. Achando que eu estava agradando a Deus. A Bíblia diz que nós agradamos a Deus quando nós cremos, temos fé, para Ele fazer o milagre. Por isso que Tiago veio falar um pouco sobre obras. Porque obras sem fé não adianta, porque até o diabo crê. Né? Então, peraí, vamos prestar um pouquinho atenção no que o Espírito Santo está querendo nos ensinar. Peraí, o diabo crê. Ele está me comparando com isso? Exatamente, ele está comparando. Que o diabo crê, mas ele não agrada a Deus, porque ele não se submete a Jesus. Ai, Jesus, mas não se submete. Não, anda com o pensamento natural. Não chegou lá. Não chegou lá. Sabe, tudo no intelecto é uma grande diferença. Não usufrui da graça que está dentro do seu espírito. A graça de Deus está dentro do seu espírito. Só que tem um porém. Você pode me dizer se você vê o seu espírito? Não, né? Não, por isso que ele faz a comparação de espelho, a palavra de Deus, porque o espelho para nós sabermos o que Deus pensa, o que Deus fala, é a palavra. E o espelho para eu saber aonde estou, o que eu tenho, o que já é meu, é a palavra também. Só que esse espelho não falha nunca nenhuma imagem. Nem a imagem de Deus, nem a minha imagem espiritual. Não é o máximo isso? Porque ele diz, bom, até o espelho aqui natural, você também, sabe, não tem ele constante, porque você antes de sair de casa, você olhou no espelho. Mas agora, você está lembrando do que você viu lá? Você sabe se aquilo é? Gente, eu tenho alguns espelhos na minha casa, mas cada um é uma coisa. Outra espelhada mais chata. Eu quero saber qual desses é a verdade. Porque nesse, parece que está um pouquinho bom. Esse aqui não. Mas esse, o que é isso?
Então, esse espelho aí não interessa. Tá valendo? É isso que ele quer dizer lá em Tiago. É isso que ele está querendo dizer. Porque, como ele diz na carta aos Coríntios, que nós mudamos a nossa vida, é como um espelho, mas de glória em glória, adquirindo a imagem do Senhor, é a palavra pondo a imagem dele no meu espírito. Para eu fazer o que ele faz. É o máximo isso. Tá certo, gente? Então, esse negócio de espelho natural, isso aí não é por aí que nós nos avaliamos. Porque a verdade é o que é o nosso espírito. Tá? O nosso espírito nasceu de novo, já tem toda a condição de Deus. Por isso que hoje eu vou mostrar aqui para você na palavra, e cada dia você vai aprender mais, mas você tem que se agarrar a esses ensinos. Ouve mais, você precisa de um tempo. Mas você pode ouvir, se você está no seu caminho para o trabalho, para a escola. Você pode ouvir, porque hoje nós temos muito recurso. Né? Você vai ouvindo, você vai ouvindo. Você está num lugar que você, ali de repente, você está fazendo alguma coisa que não vai precisar que você fale, que você, sabe, precisa de uma atenção redobrada, mas aquilo dá para fazer as duas coisas. Você vai ouvindo e vai orando em línguas baixinho. Porque é isso que eu faço e sempre fiz. É preciso ouvir muito que a gente não aprende de uma vez. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e 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 ouvir. É um eco sem fim até acontecer a fé. Tá valendo? Não é. Só desses aqui, gente, 40 minutos que a gente ouve aqui, uma pregação. Não é. Não é. Você talvez tenha escutado só 20 ou 30% do que eu falo. Porque a nossa mente, gente, ela não para. Então, de repente, você saiu, você já pensou em 80 coisas, e depois você volta, atina de novo. Mas é assim a capacidade humana. Sabe? Por isso que nós temos que ficar sozinhos com a palavra, se você quer mudar a sua vida. Se você quer, porque a tua mente tem que ser transformada. E isso não é nem um bicho de 7 cabeças, é você fazer uma mudança de hábitos, atividades e horários e agenda. Buscar Deus para resolver o seu problema. Foi o que eu fiz. Descansar na presença dele, sem tormentos, com a certeza de que tudo está consumado. Tudo está feito. A última palavra é do Senhor. E ponto final. Você tem que chegar nesse lugar. Aonde, quando o diabo vier te atacar, te assaltar, você tem a condição de Deus na palavra e no Espírito, no seu coração, para na hora o Espírito Santo levanta a unção, e você não, porque você tem que usar a sua autoridade. Deus já usou a autoridade dele, acabando com o diabo quando ele morreu. Levou os nossos pecados sobre ele. Quando ele ressuscita, agora, diabo, você está debaixo dos meus pés. Ele nos deu essa condição, de pôr o diabo debaixo dos nossos pés, com relação ao que eu vejo, ao que eu creio, ao que eu falo, ao que eu penso, ao que eu espero. Pensa nisso. Tem que haver uma mudança aí dentro, gente. Precisa orar muito em línguas. Precisa, com o estudo da palavra. Você vai ver a grande mudança que vai acontecer na sua vida. Então, vamos lá embarcar nesta viagem agora para o céu, trazendo toda a conquista para a terra de todas as situações que o inimigo já roubou das nossas vidas. Amém. Tá? E pondo em ordem tudo o que está bagunçado. É óbvio que para pôr ordem, né, gente, leva um tempo. Mas não quer dizer que não está acontecendo. Porque se você está buscando esse Deus, você não desanima. Porque tem uma unção de Deus aí dentro de você. Com este mover todo, de palavra, de oração em línguas, de estudo, louvor, adoração, tem uma unção aí para não deixar você desistir. Quem não faz nada, desiste brincando. Vai embora porque não resolve. E o diabo sabe fazer isso. Atormentar para ir embora, isso não resolve. Tipo, não é que vai buscar outra coisa, a pessoa fica apática, neutralizada pelos bombardeios do inimigo e deixa ele vitorioso. Sendo que o preço que Jesus pagou não está valendo. Então, não é o caso, hein?
Atenção, acorda. Então vamos abrir em Hebreus, capítulo 11. Vamos ver aí. Eu vou dizer para você o seguinte, e eu vou andar sobre isso. O que você vê é o que você tem. Hoje, agora, nesse minuto, amém? Peraí, mas eu não tenho isso, eu não tenho. Então é o que você vê. Tá certo? Então já está atinando. Porque você vai ter que mudar a sua visão. Mas a visão vem de Deus, ela é brotada, tirada da palavra, das promessas. Ó que bárbaro. Amém? Então você vai se atinar nesse prisma aí. Então, versículo 1 de Hebreus 11 diz assim: agora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Pode grifar. Bem bonito aí, de uma cor linda, que ressalta. De coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, para a fé trazer as coisas que não existem, eu tenho que esperar. Tem que ter esperança, não é esperar. Eu tenho que ter esperança. Que é o que ele diz aqui. A esperança é uma coisa, porque você espera porque você tem uma esperança. Certo? A tradução certa aqui é uma esperança. Você tem que ter esperança. Ele pôs esperar, porque quando você espera, é porque você está esperando com uma esperança. Mas a origem desta palavra aqui é esperança. Vocês podem ver outras traduções que vão dar melhor aqui o significado. Então, se você não tem a esperança no que Deus está falando, você nunca vai ter fé. Mas tudo isso é espiritual, não é assim mental. Tipo, até o fim do ano, gente, nós esperamos que vai haver uma grande mudança assim no nosso governo. Mas isso é uma esperança, chega dia 1º de janeiro, está a mesma coisa. E assim, não, eu espero, né? Essa é uma esperança que não muda a vida de nada. Não é essa a esperança que Deus está falando. Ele está falando de uma esperança que a fé que vai colocando em você. Se você tem fé, você tem esperança, já acabou, é isso mesmo. Pronto, veja que demais. Mas essa esperança é Deus que trabalha dentro de nós, através da palavra de Deus, tá? Então, muitas pessoas pensam que o problema de não receber a oração, resposta, é a fé. Bom, então ainda não tem fé, não chegou lá. Não, nem sempre. É a esperança, a pessoa não tem esperança. Pensa nisso, ela já está desistindo. Já não vai dar, não tem esperança. Então isso é sério, porque ele coloca a esperança aqui, tá? Por quê não tem esperança? Porque você tem que ver para crer, isso não é esperança. Tá certo? Que a Bíblia já está nos ensinando. Eu não preciso ver, eu não preciso ouvir, eu não preciso sentir nada. A esperança é coisa que vem também, ela opera na alma, mas ela tem que estar ligada ao Espírito. Porque a fé vem do Espírito. Age na esperança que está na alma. Ela tem que estar conectada ao Espírito. Está valendo? Você tem que ter esperança. É bárbaro isso. Porque o que você vê é o que você tem. A esperança, ela começa a ver coisas que Deus põe. É uma vida espiritual, tá? Estou falando de vida espiritual. Isso não é coisa de louco, é coisa de louco para quem não tem Deus. Para o mundo, porque o mundo é matemática, 2 e 2 é 4, acabou. Deus não, né? 5 e 2, 7, é mais de 5 mil, 10 mil, 20 mil. É isso aí, a matemática de Deus. Então, não tem nada a ver, é diferente, tá? Então, se eu não vejo no meu coração, no meu espírito, eu não vou ver no natural, tá certo? A resposta, é por isso que demora, porque não está trabalhando direito com a palavra e consigo mesmo, com o que você é dentro de você. Você tem que trabalhar com isso dentro de você. Como você vai orando em línguas, você vai lendo, estudando a palavra, pregando aquelas passagens que têm a ver com a sua situação, para que Deus possa já colocar essa esperança dentro de você, porque é a palavra de Deus que vai pôr essa esperança dentro de você, porque é essa esperança que a fé vai colocando é que traz
do invisível o milagre para o natural. Não é mente, coisa de mente aí da nova era. Não tem esse negócio, mente positiva, ficar, sei lá, mentalizando. Não é, gente. Não é nada disso, estou falando outra coisa aqui. Mas a esperança, ela traz uma imagem para você. Porque ele está dizendo aqui, a fé é a certeza de coisas que você espera. Você tem esperança. A fé é a certeza de substâncias concretas que você está esperando para ser realizada aqui na terra, para acontecer o milagre. Então, a palavra de Deus é que vai fazer isso. Ela tem que ser desenvolvida, esta esperança, no nosso coração. É no nosso coração. Vocês estão acompanhando? Ela vem junto com a fé. São duas coisas. Então, nem sempre o problema é a fé. Não tem esperança, não tem ligação uma coisa com a outra. Por isso que você tem que ficar sozinho com Deus. Isso aqui é outra coisa. Vida espiritual é outra coisa. Não é igreja de religião, de bate-palma, bate-pé, canta glória e vai embora e não resolve vida nenhuma. Você tem que ir atrás das suas coisas. Porque Deus não fez. Está valendo isso? Então, já não chega? Você não está cansado disso? Eu não quero isso. Eu não vou aguentar essa conversa. Se Deus já fez isso tudo para nós, tá? Então, a esperança, ela é gerada de coisas que não se veem ainda no natural. Por isso que você usa a palavra para criar esperança. Você vai falando a palavra, você fala a palavra, você está adorando a Deus, ou você está orando em línguas. Você pode falar em português, o versículo, a palavra, que tem a ver com a sua situação, para ela criar a imagem no seu coração, que é a esperança. Que a esperança, ela tem uma imagem. Ela cria em você essa condição. Vocês estão acompanhando, gente? Por isso que você tem que treinar lá em casa orando, para você ter o que você está precisando. Por isso que precisa de calma quando você vai orar. Precisa de tempo. E não, gente, de muita metodologia. Eu tenho que ler 10 capítulos, eu tenho que orar 2 horas, eu tenho que fazer... Gente, é muita metodologia sem nenhuma entrega. É envolvimento, é você com uma pessoa. Você vai se encontrar com uma pessoa, você vai ler no papel, bom, primeiro eu tenho que olhar nos olhos, bom dia. Ah, não, peraí, eu nem olhei nos olhos. Não, então voltando. Ei, não aconteceu nada nesse encontro. Fala, gente. Pensa, você está encontrando com uma pessoa. É Deus, precisa entregar a tua vida a Ele. Você se envolver com Ele, largar a mão de você. E olha, eu já contei todos os meus pecados, eu já falei a minha lista inteira de necessidade, já falei tanto, eu nem escutei Deus. Saí e fui embora. Tchau, amanhã, amém. Gente, já não cansou de fazer isso? E todo dia é a mesma coisa. Não tem uma dinâmica. Cadê esse Deus com estrelinhas? Esse Deus que me alimenta, que me dá força, que muda a minha vida. Cadê? Que tira a preocupação, me faz ver o quanto Ele me ama, o quanto eu sou importante nesse amor para Ele. Não essa visão que o mundo dá, que você tem que ser o soberano, aí que você tem que se bancar, o povo se ajoelhando. O que é isso? Não é assim. Quando você se vê no quanto que Deus te ama, o que Ele fez, que nem eu digo para vocês, Deus, Ele me mostra que, sabe, é um privilégio para a minha vida, Ele me dá um ofício no reino, Ele é muito Deus para fazer isso. Então, eu venho com satisfação aqui. Na minha casa, enquanto eu estou me aprontando para vir aqui, é com satisfação, porque eu não posso deixar aquelas pessoas que Ele me entregou para eu falar dEle, sem eu estar com Ele. Então, é isso que Deus vai pondo em você. Você tem um lugar nele, do amor, da grandeza dele. Então, é assim, é um relacionamento. Isso tudo vem da imagem. Agora, você não tem relacionamento, é religião.
Metodologia, pá, 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 pá. Fala, 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 chora, canta, grita, faz, tal, e não sai do lugar. Né, gente? Então, é isso que a palavra de Deus está querendo nos ensinar sobre a fé. Que nós temos que ver o que Deus tem para nós. Que tal você começar a ver o que Deus tem para você? É o máximo, vai mudar a sua vida inteira. Se você começar a ver o que Deus tem para você. Lógico que você vai largar o seu barco na praia. Que nem os donos da pescaria lá, das lojas de pesca. Gente, eles largaram tudo, eles viviam daquilo. Quando eles viram Jesus chamando, eles viram que tinha coisa de Deus para eles. Porque eles acreditaram na hora que ele era o Messias. Não esqueça que eles eram judeus, estavam esperando o Messias. Está valendo, né? Então, é isso aí. A fé, gente, é a segurança que nós temos com a esperança de que as coisas vão acontecer. A fé é ligada com a esperança. Então, eu tenho fé porque eu tenho esta esperança de que vai acontecer. Eu não quero saber se vai ser no ano que vem, se vai ser amanhã. Eu tenho a esperança, eu estou tranquila, eu sei esperar. Não é o máximo? Porque vai acontecer o melhor naquela hora. Mas, enquanto isso, se eu estou com isso, eu não estou aflita, o barco não vai afundar. Está valendo? Você não tem que brigar, você não tem que reclamar, você não tem que fazer isso, você não tem que lutar de braço, fazer força. Isso é a graça. Não é mais tranquilo isso? Então você tem que chegar nesse lugar. A oração em línguas ajuda isso, ajuda o Espírito Santo a revelar a palavra. Porque já que Deus não fez, eu tenho que ir atrás mesmo, né? Porque Deus não fez. Não, isso vai acabar de dentro de você. Porque já está no lugar certo. É tipo, o pão está assando. Não adianta tirar antes. Você quis adiantar o tempo, você estragou. Estragou tudo. Tem que esperar, tem o tempo certo. Tem o tempo certo do quê? Deus está desenvolvendo a esperança dentro de mim, trazendo essa visão, essa imagem do que já está feito para acontecer no natural. Então você sabe esperar. Né? Se eu não tivesse isso, eu ia querer o quê? Tantas pessoas vieram me convidar para fazer isso, fazer aquilo. Não. Quando o pastor Dave não veio mais, tudo se acalmou, tipo, é agora. Agora eu vou esperar o que Deus quer. E com alegria, com prazer, com satisfação, com descanso no que Ele está fazendo. Não precisa sair aí para o mundo, sabe, eu querendo lutar com Deus, dizendo que eu faço, que eu vou ganhar almas, que eu vou... Não, você está fazendo furo na água. Depois chegar no fim, Jesus vai falar assim, eu não te conheço. Não é que Ele disse? Mas nossa, eu fiz... Ele falou, não te conheço. Você praticou a iniquidade. Isso que eu sei. Jesus falou isso. Então, na hora do julgamento. Para quê? Ou quem também não está... Ninguém está servindo, no caso, mas tem aí as suas preocupações, as suas necessidades, você também tem que entrar nessa condição. Não adianta você querer resolver a sua vida, se promover. Ninguém pode promover você, nem você mesmo. Só o Senhor, quando você estiver pronto, tá? Então, só pela fé é que nós sabemos que tem coisas já prontas que nos esperam. Só pela fé. É o máximo. Tem, gente. Não adianta, sabe, querer remar contra a maré. Você está se desgastando. Não é para lá que você vai. Não é para aquele lado que você tem que andar. Não é muito mais favorável isso? Vai orar em línguas, vai ouvir os ensinos. Vai buscar a palavra de Deus, mas não é aquele negócio, hein, gente? Abre a Bíblia no meio. Deus tem uma palavra hoje para mim, deixa eu ver. Pim. Você é o quê? Pessoa da sorte? Isso é coisa de passado, sai fora. Todo mundo fazia isso. Vai, tia. Para já com esse negócio. Deus me deu uma palavra hoje. Não, peraí, essa não está muito boa. Vamos pegar uma melhor. Essa falou muito bravo aqui, sabe? Então, a esperança, ela tem
olhos no coração, porque ela vê. Que demais, gente. Pensa nisso. A esperança, ela vê. Ela tem olhos. É bom você saber disso, porque você vai orar focalizando Jesus. Não fica só falando. Sabe qual que é o erro dos cristãos? Ficar falando com Deus dos seus problemas. Deus, a minha vida é isso, eu estou com aquilo aconteceu, e que não sei o que, o senhor não vai dar um jeito, agora olha isso, olha aquilo outro, e faz assim, e faz. Fica um cansaço, Deus nem escuta essas coisas. Porque não é dele, é coisa da carne, Deus não está nessa. É só coisa de espírito para espírito, está escrito. 1 Coríntios, capítulo 2, é de espírito para espírito. Vocês estão acompanhando? Então, gente, isso é oração de religioso. Não adianta ficar andando de joelho, ficar andando com vela, ficar falando mil coisas. E sou boa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você está perdendo seu tempo. Que, aliás, é para ser bom, mas não é com a sua força. Está valendo? Senão, estava todo mundo salvo. E não é o caso, tá? Então, a esperança, ela é tão de Deus que ela tem que ser concebida no coração. Porque é Deus que traz essa concepção em nós. É como uma mulher que engravida, não é? O bebê foi concebido, sendo gerado para ele nascer. Assim é essa esperança. Sabe? Ela no nosso coração, ela é concebida com a visão de Deus para acontecer no natural. É a mesma coisa que ser gerado um filho na barriga da mulher. Está valendo isso? Então é isso aí. No seu coração tem que acontecer isso. Tem que haver essa concepção da visão. Você não quer coisas que melhoram na sua vida? Fala lá. Ei, quem não quer e precisa? Todo mundo. Então, é isso aí que você vai buscar. Você vai buscar Deus, você tem que aprender a buscar Deus. Só isso que está faltando. Não é ficar falando lá que nem papagaio, blá, 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 blá. Oração mecânica não vai resolver nada a sua vida. Vocês estão acompanhando? Não, mas é porque agora tem um plano de leitura lá na igreja. Ai, meu Deus, meu Deus. Olha, primeiro você vai entrar na presença de Deus. De manhã, antes, que ainda quando tem estrela no céu, esse é horário bom, viu? Você levanta cedo, para com isso, vai deitar cedo. Quem levanta cedo, deita cedo. Você tem que ajustar. Porque antes de você sair para a luta, você já tem que sair com Deus. Porque Ele gera força. É óbvio que você tem que ler a palavra, porque você precisa dela, você vai ouvir Deus quando você lê a Bíblia. Você vai ouvir Deus, leia com atenção, leia a dose que você aguenta. Não põe 20 capítulos que não vai dar, só se começar meia-noite, aí você não dorme, daí não dá. Então, seja, sabe, assim, gente, pessoa consciente do que você consegue. Porque é através da palavra que Deus vai agir para gerar esta esperança com uma visão no seu coração. Para você não ficar aflito. Toda pessoa aflita fica doente. Ou não. Dá dor de cabeça, dá dor de estômago, dá dor na perna, dá dor não sei aonde, dá isso, aquilo, dá aquilo outro. Começa a doer tudo e a pessoa nem sabe por quê. Porque está toda aflita. Está levando a sua vida com a sua própria força. Tá? Não está com a juventude da águia. A juventude da águia é força de Deus gerada no nosso coração. Está valendo? E não quer dizer que se Deus está agindo na minha vida, eu fico deitada, lixando unha. Não, que isso? Você trabalha, eu trabalho, faço mil coisas, mas Deus dá força e dá juventude para fazer isso. A pessoa, ela vai querendo se envelhecer, ficando doente, porque não resolve os problemas. Então, entra num marasma, sabe assim? Não quer fazer mais nada, porque Deus não ouve, está no caminho errado. Está na carne, está na alma. Não acabou sua vida ainda. Jesus nem chegou e Ele nem te chamou ainda para você ir para a casa do Pai. Então, dá muito tempo. Vai buscar esse Deus para mudar a sua vida. Veja agora, então, Efésios capítulo 1, versículo 18. Então, a esperança, ela vem, mas nós vamos voltar aqui, tá? Marca aí com o seu dedinho aí. Efésios capítulo... Porque Deus vai gerar esta... no seu espírito, essa esperança através da palavra de Deus. Veja só Efésios capítulo 1, versículo 18. Como isso que eu estou falando está escrito aqui. Iluminados os olhos do...
Então, coração tem olho. Você tem que ver o que Deus vê. É bárbaro. É por isso que muda a vida, porque você começa a ver o que Deus vê. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança herança nos santos. A esperança. Você viu o que ele está falando aqui? Então, os olhos no seu espírito tem uma esperança. Porque Deus coloca para você lá o que Ele quer. Porque existem esses olhos naturais, mas existem os espirituais, que estão no nosso coração. É aquele que tem que funcionar, tá certo? Porque nós estamos acostumados a andar com esse aqui. Não vê com esse, não dá. Não, você tem que acostumar a andar com os seus olhos espirituais, que é o que ele está dizendo aqui. Olhos espirituais, para saber qual é a esperança. Esperança do quê? Ele vai trazer entendimento. Se você tem o entendimento, esses olhos, eles te dão entendimento, que eles enxergam o que Deus vê. Mas é através da palavra. Gente, isso parece coisa do fim do mundo, mas não é. Isso é coisa real do céu que Deus fez para nós. É só você ir atrás da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem que ser espírito, como ele disse, espírito e vida, e não intelecto e razão. É isso que não funciona. Tá? Então, não é por aí, tá? Esses olhos espirituais que ele está dizendo aqui, eles têm que ser iluminados com a palavra de Deus, porque é isso que vai quebrar todas as fortalezas da nossa mente, de pensar errado, de fazer só coisa que a cabeça fica falando. Não é isso. Os olhos espirituais recebem, então, entendimento através da palavra. Eles recebem luz. Entendimento é luz. Agora eu sei. Entendeu? Agora eu sei. É a palavra. Você tem que ouvir esses ensinos muitas vezes. Muitas vezes. Pelo menos umas 3 vezes. Anotando, voltando, orando em línguas. Para que você cresça espiritualmente, que você viva uma vida espiritual. Aí você vai ter o que Deus planejou para a sua vida. Você não está sozinho aqui. Você está com Ele. Ele está agindo na sua vida, tá? Então, esses olhos espirituais, eles são mais verdadeiros do que esses naturais, porque eles enxergam tudo que Deus tem, tudo que Deus quer, como que anda com Deus. Então, eles são mais verdadeiros, porque ele nos leva para o caminho certo, para a resposta. Para nós termos o que nós... Não é bom isso? É, então. Então, a sua oração, você tem que ver como que você está fazendo isso, lá na tua casa. Não seja religioso. O religioso é só esquema e método. Me dá um método para eu orar. Não é bem assim. É lógico que você tem que ler Bíblia, você tem que estudar a palavra, você tem que adorar o Senhor, você tem que orar em línguas muito. Digam muito. Então, muito, muito. Que é daí que vai ativando a sua mente espiritual, tá? Então, para mudar os fatos, como ele disse lá em Hebreus capítulo 1, né? Porque os fatos, eles são mudados com um milagre através da fé que opera com a esperança. Não é isso que ele disse lá? Então, o que não está no natural, está no espiritual, eu vou adquirindo a fé e então eu vou ter a manifestação do que está no espiritual para o natural. Então, muda os fatos. Os fatos é uma realidade que nós estamos vivendo aqui, que está acontecendo em nossas vidas, que não pode ficar. Nós precisamos do espiritual para mudar. Então, é isso que vai acontecer, conforme a gente muda dentro de nós, tá? Então, o que nós mais precisamos aqui é nós entrarmos no âmbito espiritual. Por isso você tem que se concentrar. Quando você vai ler a Bíblia, quando você vai falar com Deus, você tem que se concentrar. Porque você tem que falar com Ele baseado no que está escrito, não no que você está vivendo. Porque Jesus falou que é para nós usarmos a autoridade e crer, usar a autoridade sobre o mal, e não ficar falando
com Deus sobre a minha situação, se eu quero o resultado. Porque Deus sabe. Ele falou, olha, Deus sabe tudo sobre a sua vida. Ele sabe do que você precisa. Então, você é que tem que receber a visão dele. Então, a sua oração é isso. Pensa nisso. Não seja religioso. Você tem que conhecer a palavra. É bárbaro isso. Comece a fazer isso. Vamos voltar lá para Hebreus, para ver o versículo 3, então. Versículo 3. Pela fé entendemos espiritualmente que foi o universo, o mundo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, tá certo? Então, o que nós vemos vem do que nós não vemos. É isso que ele está falando aqui, tá? Tudo veio do que nós não vemos. E é assim que tem que ser para a solução dos nossos problemas. Tudo vai vir do que nós não vemos com esses olhos. Por isso que a fé é isso aí. Você tem que andar nesse caminho, você vai ser liberto. Você vai ser liberto de você mesmo, das mentiras do diabo, desse conceito do mundo, da sociedade, da escola, da tua família, de tudo o jeito que você foi criado e tudo mais. Você vai ser liberto. Não é o máximo? É isso aí, então, né? E por isso que tudo que nós precisamos, Deus já tem feito, está no âmbito espiritual. Tudo o que você precisa está no âmbito espiritual. Já existe, Deus já fez. Ele não vai fazer, já existe. Por isso que você vai entrar com a fé lá, ele vai gerar em você esse crescimento da sua esperança com uma visão. Quando você tem a visão de Deus, você tem a esperança. A esperança aí está trabalhando com a fé, você está tranquilo, porque vai acontecer. É demais isso. Então, é isso aí que dá o descanso. Entende agora? Que ele fala do descanso, é isso mesmo, tá? Então, é para nós termos o que nós precisamos pela fé. Pela fé. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Não adianta nós querermos que tudo que a gente pensa, sente e não sei o quê, saia de nós assim, e eu fique pronto, liberta. Isso é uma conquista. Que você que tem que trabalhar com isso, com a unção que Deus te deu, a palavra de Deus, o Espírito Santo está aí. Exercer a autoridade, usar a palavra. Ir para cima daqueles que estão te atormentando, espiritualmente, o inimigo. Então, 2 Coríntios capítulo 4, veja lá. Olha isso, que importante. Você tem que se encher da palavra de Deus, senão você fica para trás. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ver agora esse versículo que eu... 4, versículo 18. Olha só, que eu já acabei de falar. Então, ele diz assim... Não atentando nós, 2 Coríntios 4, 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Deus está falando aqui. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, como que é isso aí? É por isso que nós usamos os olhos espirituais. Nós vamos olhar agora com os olhos espirituais para ver as coisas que Deus já fez. Para nós recebermos em nosso benefício, tá? Se você conseguir ver dentro de você o que ele está falando, o que ele pensa, o que ele já fez para você, você vai ter fora. Senão você não vai ter. Depende de quem, então? Então não desiste. Mão na massa. Vamos lá. Ué? Tá? Então faça o que é preciso. Agora você está lá numa empresa, você tem um baita cargo, mas chega um lá super superior, que veio não sei da onde, chega lá, quer fazer um remanejamento em tudo e vai para cima de você e fala, olha, se você agora não aprender isso, aquilo, você vai ser posto de fora. Depois de mais de 20 anos de trabalho naquela empresa, com super salário, e agora? Você vai ou não? Ah, eu não vou fazer. Então, se joga. Fica aí na miséria. É isso aí. Vocês estão me acompanhando? Então, se você quer, vai atrás, porque tem muita coisa boa, poderosa de Deus para você. E você está aí amarrado com seus pensamentos,
Você está deixando o inimigo acabar com você, te escravizar, prender você, deixar você cego, você não tem entendimento, já não tem mais esperança, ele já roubou demais coisa tua e você deixa, porque você não tem vida espiritual. Se mexe, ei, é areia movediça, meu. Vai te puxando para baixo até te consumir. Sai dessa. Você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus, você tem a natureza de Deus. Provérbios 4, 23. Está valendo? Amém. Gente, isso aqui é para levantar defunto. Morto ressuscita em nome de Jesus. Faz favor. Dá a mão, morto. Dá a mão agora para o céu e levanta vivo, ressuscitado. Em nome de Jesus. Sai dessa vida, desse marasmo. Não pode viver desse jeito. O que é isso? Se o próprio Deus morreu no nosso lugar para nos dar o melhor, para não ficarmos escravos do diabo, agora nós estamos aqui, vai para a igreja, anda com a Bíblia embaixo do braço, ajuda um, ajuda o outro. É para ajudar. Paulo fala isso, mas se você pode, você ajuda, mas isso não tem nada a ver com a tua salvação, não tem nada a ver com o seu andar com Deus, que você vai ter que ficar lutando aí que nem um escravo e não vai ter nada. Porque você já viu escravo ter alguma coisa? Trabalha, 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 e aí ganha, sei lá, gente, ganha R$300 por mês e tem que dar 190 para o governo. Então, ou você toma leite ou você come pão. Você que escolhe. E depois você passa fome. Porque nem mercadoria tem na loja. Então, é escravo. Você quer isso? Se Jesus já morreu no seu lugar, já fez tudo para você? Pensa, que dica. Você aí dando uma, sabe, de querendo lutar com Deus, como se Ele não quisesse te dar. Ele não é aquele amigo que Jesus mostrou lá, porque ali parece que é Deus que não quer dar, que eu tenho que ficar insistindo com Ele. Então, eu vou lá, bato na porta do meu amigo, me dá, meia-noite, chegou meus filhos, eu preciso, eu não tenho. Não, eu não vou levantar daqui, se vira, não, e fica lá em... Bababá, Jesus fala tudo aquilo, depois Ele diz, então, pede e recebe. Busca e acharás, batei e a porta se abrirá. Esse é Deus. Isso não é completamente contrário do que é uma vida religiosa? Fala lá. Vocês conhecem bem a religião, né? Então, religião, a porta nunca abre. Porque nem existe porta. Está batendo na porta errada. Né? Não sabe nem qual é a porta de Deus. Vocês estão me acompanhando? Depende só de nós. Quanto mais você estudar a palavra, mais você vai sair desse ponto de inércia, que você se entregou para toda a religião, para o inimigo acabar com a sua vida. E não é essa conversa, ai, Deus vai fazer. Não vai desse jeito, não vai. Acorda, não vai. Desse jeito não vai. Se você não for buscar o Senhor para mudar os seus olhos espirituais, não vai, você vai até o fim da tua vida vai ser isso. Quando chegar lá, Deus abre a cortina, olha aqui, olha a riqueza que era para você. Você ia ser isso. Hã? Então, a dica que você levou. Mas a palavra estava lá, o Espírito Santo estava lá. O meu sangue estava lá. Eu te dei a nova natureza, você não fez nada. Você ficou no marasma da religião. Acreditando em outro Deus. Não em mim. É sério ou não? O que você está achando? Que você vai se mexer ou não? Eu já tinha pulado daqui, já tinha ido correndo lá fazer. Porque eu não aceito. Eu acho o máximo que Deus fez por mim. E ter o que Ele tem. Certo? Andar com esse Deus que é Senhor e Deus, aleluia. E me chama de filha e de amigo daí. Se eu obedeço, se eu ando no que Ele disse, olha, eu nem te chamo mais de servo, mas de amigo. Me trata como amigo. Ele me deixa eu participar de tudo que Ele tem. É isso aí. Maravilhoso. Provérbios 4, 23, olha lá. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja o princípio nesse versículo, que é a lei no coração. Calma lá, não é lei não, lei de Moisés. O princípio é esse. Tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. É dentro de você.
Pensa nisso. Você já tem tudo no seu espírito. Agora é se ligar no seu espírito. Sair da sua mente, da sua alma. Dessas trevas. Por isso que tem que orar em línguas. Mas olha, tem que ler Bíblia, estudar a palavra. Senão não há mudança. Porque a pessoa diz, eu fiquei orando 8 horas em línguas, não aconteceu nada, eu parei. Depois de tantos anos. Lógico, nunca leu Bíblia, nunca estudou a palavra. Nunca conseguiu se entregar a Deus, enjoou. Não viu resposta. Pois ficou orando em língua, o Espírito Santo só age com a palavra. Ele não age com a minha cabeça. Estão entendendo? Você tem que estudar a palavra. Você tem muito tempo a fazer assim, é que ficar fazendo outras coisas. Corta lá a sua agenda e vai estudar. Quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, o pastor David mandava para mim todo mês 1 ou 2 sacos, mas era assim, aqueles envelopes desse tamanho, desse tamanho assim, com todas as pregações do mês. O Espírito Santo falou para mim, vai ouvir isso. Eu ouvia 2, 3 vezes cada, porque eu tinha um mês inteiro para fazer. Mas era um monte, hein? Um monte. E o pastor pregando, o pastor ensinando, o pastor pregando. Todo dia, depois do almoço. Mas você tinha tempo. Mas eu trabalhava, porque o meu serviço era criar minhas filhas. Nem sempre eu tinha gente que me ajudava, porque eu já gosto de ficar mexendo nessa área para ver se pega meu tempo. Então, um dia a pessoa vinha me ajudar, outro dia não vinha, outro dia mais um tempo não vinha, mas quem fazia o almoço era eu. Isso sempre fui eu. Quem fazia a comida sempre fui eu. Mas, se não tinha ninguém, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que passar roupa, eu tinha que passar pano no chão, tinha que arrumar cama, eu tinha que fazer serviço. Até que venha outro. Meu marido nunca veio bronquear se eu estava só lendo a Bíblia. Quando ele chegava, toda a roupa passada. Tudo limpo, tudo cheiroso, a casa em ordem, toda comida na mesa. Não pensa que era grude, não, porque eu também não gosto de qualquer coisa. Todo dia a mesma coisa, não há quem aguenta. Eu não aguento. Então, tem que variar. Então, está pensando que eu estou vivendo só esse tipo de vida, né? Tipo, a mulherzinha, coitada, fica aí com a vassourinha na mão, trabalhando. Não, estou com Jesus, meu cara, é que você não está aqui, eu estou... Por isso que eu levantava cedo, eu sou rápida, que nem um foguete. Para quê? Para ir com o meu amor, que é Jesus. Para ficar com Ele. Ele é o meu amor da minha vida. Eu me apaixonei por esse Jesus. Me joguei nos braços dele. Para Ele é a vida. Tá? Quando chegava de noite, me jogava na cama. Dormia assim, gente, porque orar mexe muito com você. Porque está mexendo a luz entrando nas trevas. Mas, eu diria assim, no começo foi muito cansativo, mais do que eu ficar varrendo o chão, lavando louça, passando roupa. Não, isso é até uma distração, de repente. Mas eu estava mexendo comigo mesmo, havendo grandes mudanças. Aquilo, meu Deus, sabe, gente? Mas eu levantava com todo o pique no outro dia. E é a vida inteira, assim que é. Até hoje. Hoje eu não fico assim cansada. Mas como eu levanto muito cedo, faço também minhas coisas em casa e tudo mais, fico todo aquele tempo com Deus, até a hora que eu vou dormir é Bíblia, é palavra de Deus, é louvor, é Deus, a minha vida é isso. Você tem que mudar a sua vida. Esse mundo está horrível, as pessoas estão insuportáveis, sim ou não? Não dá, gente. Não dá, é só doideira, não dá. Então, você não enxerga e fala, é mesmo. Fica aí, que nem nos dias de Noé. Não faz nada, não muda. Então, é isso aí, tá? Então, o diabo, ele vem atacar. Mas você não segue ele, porque você tem que seguir o que você crê. A palavra. Então, o diabo não vem me atacar? Vem. Vem, mas não tem repercussão. Sabe assim? Não tem. Não tem. Porque vem e... eu não vou sair. Sai fora, diabo, eu não vou fazer isso. Nem pense, para agora, em nome de Jesus. Porque eu já sei que é ele. Antes eu não sabia, ficava aquela coisa. Até eu atinar, demorou um pouco. Para eu saber que era ele que ficava falando na minha cabeça. Agora, para com isso, eu não vou fazer isso. Sai daqui, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Acabou, hein, diabo? Você já sabe disso, pode sumir. E ele sabe e ele some. Porque ele quer se colocar de poderoso. Ele acaba com uma vida quando a pessoa não conhece quem é Jesus. Quem a pessoa é em Cristo Jesus também. Então, ele vem e acaba mesmo. Vocês estão vendo isso, tá? Então,
às vezes as pessoas pensam assim, que quer mudar a vida dos outros. Então, se você olhar todas as pessoas que estão na rua jogadas aí, esses indigentes, sei lá, não, gente, vamos fazer uma coisa agora, vamos dizer que fôssemos do governo, vamos dizer, tá bom. Então, nós todos vamos fazer um trabalho lindo, vamos pegar toda essa gente que está na rua, e agora nós construímos todas essas casas, vamos pôr eles tudo lá. Pronto, vamos resolver o problema da humanidade, da nossa cidade, nós vamos resolver. Então, a gente vai, ó, aqui, ó, um mutirão, tem bastante gente, vamos tudo lá, pegar todo mundo, vamos pôr cada um numa casa, as famílias e tudo mais, e já está com tudo comida, está tudo bonito lá, tudo beleza. Daqui 3 meses a gente volta, casa toda pichada, lixo lá dentro, acabou com tudo, não tem jeito, muitos já até foram embora, voltar para a vida velha na rua, porque é isso que eles gostam. Então, pronto. Então, não há mudança de vida quando não tem esta esperança, quando não tem esses olhos espirituais agindo. Vocês estão acompanhando? Não vai mudar, vai ficar naquilo sem parar, porque isso é uma questão do coração do ser humano. Se você quer mudar, é o seu coração. Não interessa que eu nasci ali, nasci acolá, fez isso, aconteceu aquilo, que meu pai, com a minha mãe, com o meu vizinho, com não interessa. É o coração do indivíduo. É o seu coração. Não interessa o resto. Deus morreu por você. Jesus. E te deu um coração renovado, um coração novo, com a natureza dele. Então, toda mudança é questão de coração, tá? Então, pensa bem como que Deus teve que trabalhar com Abraão, dando aquelas visões todas para desenvolver dentro dele esta esperança. Ele tinha que ter esperança para Isaac nascer. Então, o que Deus fez? Deu visões para ele. E é isso que ele faz conosco. Ele dá visões para nós termos a esperança. Porque eu não posso deixar o que aconteceu na minha vida lá atrás me bloquear, porque o diabo só condena, você sabe disso. Quando você está numa boa, mas você não... Vem cá. Você lembra? Não, você é devedor para Deus. Deus não está se agradando. Mas, olha, o discurso é o mesmo e é chato. Não é para ouvir. Você tem que ter uma afinação com a palavra para falar, pode sair daqui, porque não tem condenação nenhuma. Eu já estou liberto de tudo, porque ele já me libertou, isso é mentira, some daqui. Porque você já foi justificado. Lógico que você aceitou Jesus. Antes de você aceitar Jesus, você já foi justificado para poder aceitar Jesus. Ele te olhou como uma pessoa sem pecado, e você veio, então ele te lavou com o sangue de Jesus e te libertou do passado, acabou da sua herança. Não interessa a herança dos nossos 4 pais, de cada lado, do pai e da mãe, dos avós, não interessa essa maldição, já acabou na cruz. Nós recebemos as bênçãos, por isso que eu não vou ser isso não, diabo. Cai fora, eu não aceito. Você não vai me derrubar mais, você não vai mais me bloquear, certo? Então, levou 25 anos para Deus conseguir formar esta visão, essa esperança em Abraão. E Sara. Foram 25 anos. Então, gente, não é do dia para a noite. Por isso que tem que orar. Vai buscando Deus, vai ouvindo. Aqui ninguém é surdo e ninguém é burro. Isso não existe. A pessoa está ouvindo muito bem, até a criança sabe muito bem o que é isso. É só ir fazer. Senta lá no seu dia a dia, arruma 1 hora para isso. Você tem tempo, sim. Então, não dá para ficar com muito papo furado, né? Porque quem não tem o que fazer precisa ficar de papo com os outros, né? Porque senão, o que vai ser a vida? Agora, você fica com Deus. Ele vai resolver a sua vida. Você não vai precisar nem de terapeuta, de, sei lá, psicólogo. Está cheio de gente que está atrás disso. Amém. Não sou contra, mas não é preciso. Se você tem Jesus, a palavra, ele vai transformar você completamente. Está tudo aí. Para não ir para o hospício. Mas, se não quer a palavra, então vai atrás dele, mas não vai resolver. Não vai resolver. Vai ficar com medicamento pesado para, sabe o quê? Para torear esses diabos que estão aí na mente. Toda a destruição que está lá dentro da mente, que traz de herança e de si próprio, que não precisa. Jesus libertou lá na cruz. Pensa nisso.
Quem não tem Deus, então que vai lá. Mas glória a Deus que existe, então, para não ficar doido, né? Para não ficar mordendo o pessoal em casa, matando, fazendo mil coisas. Porque tem isso, a pessoa fica doida, se levanta e começa, sabe, tacar o pau em quem está lá em casa. Faz de tudo. Eu escuto as conversas, né? Dá doideira. É diabo. Isso aí chama-se diabo. Nas emoções, a pessoa está doente. Aqui ninguém precisa nada disso. Nós temos o Espírito Santo. Vai orar em línguas, ele liberta. Aleluia. Senão, acho que nós já estamos tudo lá na fila também, viu? Gente, quem não tem Jesus fica doido. Está angustiado, está com depressão, está com não sei o quê. E o homem lá, a mulher fica escutando. Coitada. Depois ela vai falar para outro, porque senão ela fica doida com os seus problemas. Aí ela vai numa consulta, porque é isso que acontece. Olha só a loucura. Mas é por aí, tá? Então vamos ver como que Deus fez com Abraão. Gênesis, capítulo 13, veja lá. Ai, o nosso Deus é bárbaro. Ele é Vocês não estão assim, gente, querendo? Ai, Jesus amado, ele é o máximo. Eu só quero ver ele fazer os milagres na sua vida, você sendo transformado, vem aqui falar de boca cheia desse Jesus. Lá eu não estava entendendo muito, mas eu sei tudo agora, eu dou aula, já sei fazer isso. Ajudo os outros, ele me libertou. Ele me deu um ofício até. Aleluia. Então, capítulo 13 de Gênesis, versículos 14 a 17. Vamos lá. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e ocidente. Porque toda essa terra que vês, pode riscar e vês, por favor, é importante isso. Que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha aqui, se Deus abençoar você, ele abençoa a tua casa. Ah, faz favor, você está esperando o quê? Hein? Está esperando o quê? É por isso que eu fui atrás desse Deus glorioso. Olha só, no 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Veja que Deus está desenvolvendo uma visão, dando uma esperança. É isso que ele faz conosco. Aí ele diz, levanta-te, 17, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então vamos levantar os nossos olhos para Deus, para ver o que Ele tem para nós. Lendo a Bíblia, procurando. Você levanta os seus olhos para Deus, vê o que Ele tem, depois você olha para você e vê o que você não tem, né? Está zero, perto do que Ele tem para te dar. Na sua oração, quando você lê, isso aqui Ele está nos dando isso também. Ele só tem promessas. Como que nós vamos receber as coisas de Deus? Através das promessas que Ele faz. E as promessas de Deus são bênçãos. É isso aí.